comecei primeiramente fazendo peças artesanais, né? Fazendo aquelas réplicas de balão de Paraty. Tem duas técnicas que eles usam, ou papel machê ou cabaça. Eu preferi fazer a cabaça, usando a cabaça. Então, a cabaça é, aí, digamos, prima da abóbora, né? Uma planta rasteira, e ela tem 1001 utilidades, né? Antigamente o pessoal usava para armazenar água, né? Para levar a água na roça, né? Era o cantil, né? Com a garrafa térmica do passado. E ela é comestível enquanto verde, né? Enquanto seca, ela é uma super madeira que você pode fazer muitas coisas com ela. Então, eu fazia o balão. E por que eu resolvi usar a cabaça no papel machê? Porque a cabaça é uma planta brasileira, tem em vários lugares aí, dizem que até na África, mais especificamente no Brasil, no Cerrado, né? Várias formações dos biomas brasileiros têm cabaça. Mas assim como outras plantas, ela está meio que indo para extinção. Então eu resolvi utilizar a cabaça, porque aí as sementes eu plantava e distribuía para os amigos plantar nos sítios, nas chácaras, né? É uma forma de repovoar a cabaça por aí. Aí aqui já é uma pintura, então eu fiz muitas bonecas, né, por encomenda, né? A semente está aí dentro? Aqui a semente está aqui. Porque a natureza é fantástica, né? Isso, na verdade, assim como outras sementes, a natureza desenvolve tipo uma cápsula protetora, né? Essa é a cápsula protetora da cabaça. Tá aqui armazenada. A hora que você tirar daqui, pode plantar que ela possivelmente vai germinar. Aí daqui eu repliquei para tela. Então eu fiz essa tela, né? Isso aqui é uma placa que é de mostruário de piso. E aí eu achei na caçamba. Aí eu pintei esta tela aqui. Pintei 5 telas. Esta aqui, ó. Tudo com mostruário de... mostruário de piso, né? E aí comecei a reutilizar esses materiais transformando em tela. As outras 3 eu vendi, por isso não estão aqui. Que bom! Né? Que a ideia é uma colônia, né? Tem uma igreja, tem um pomarzinho, tem uma outra casa, tem o rio, tem o céu à noite, né? Aqui é como se fosse um dia durante o dia. Esse riozinho, você vê que ele passa, né? Ele vem daqui da montanha e passa na margem, né? Desse casario aqui. E como era esse desenho circular da cabaça, eu criei a história como se aquilo ali também fosse uma ilha, né? Então eu criei a Ilha de Mero, né? Então as minhas histórias normalmente acontecem lá, né? Para ir para um pouco do campo da ficção e eu poder falar coisas que eu quero da atualidade, né? Então eu criei toda uma história relacionada à Ilha de Mero. Então na história da Ilha de Mero, o magro da dupla passou por lá por um navio, o navio teve problema, ele ficou na ilha e aí ele ensinou palhaçaria para a garotada e tudo mais, né? Então... Que material é esse? Esse aqui é uma madeira também que eu achei na rua, né? Deve ser de equipamento eletrônico, entendeu? E aí eu transformei nessa tela. Aqui é uma madeira de um fundo de guarda-roupa, né? Aí eu pintei essa tela linda aqui, que é a florestinha. Aí tem umas outras telas mais atuais, essa aqui é desse ano, né? Que já é tela convencional, né? Esse aqui é do ano passado, né? É a Bosque das Sequoias. Procuro retratar essa natureza, né? Esse meu grito enquanto ambientalista, tento retratar nas minhas pinturas, né? Mostrando as árvores, mostrando a beleza, a exuberância das árvores, para fazer com que consiga sensibilizar, tocar nas pessoas e que esse toque leve a uma ação prática, leve as pessoas a diminuir sua pegada ecológica, né, diminuir seu impacto ambiental, reutilizar materiais, replantar árvores, reflorestar, né? Então essa é a minha proposta com esse trabalho de pintura também. Por exemplo, esses quadros aqui, tem algumas pessoas que me doam, né, material para eu reutilizar. Essa tela aqui, por exemplo, eu achei
eu vi na margem do córrego Ribeirão, eu moro na Vila Virgínia, e vi esse quadro jogado lá quase caindo no rio. Aí era um local de difícil acesso, e eu tenho um vizinho tem um morador lá que ele é catador de reciclagem, eu fui falar com ele, né? Falou, ó, eu vi uma tela lá, não dá para você pegar para mim? Então eu tô vou reutilizar essa tela. Aqui tem essa pintura aqui que é o Curupira, né? Eu batizei ele de Cajuru. Cajuru em Tupi-Guarani significa boca da mata, né? E eu tenho um amigo que é ambientalista, o Júnior, que é lá de Cajuru, tem uma ONG que chama Boca da Mata, e eu dei uma forma de homenagear a bravura desse amigo, né, o Júnior, em nome desse personagem aqui. Então eu pintei esse Curupira o ano passado, quando estava pegando fogo aqui na nossa região, né? E alguém botou fogo, né? Várias pessoas botaram fogo no canavial, nas matas. Então ele surgiu para aterrorizar os usineiros, né? Aqui é um indígena, né? Eu pintei durante a pandemia. Retratando, logo quando começou a pandemia em 2020, o céu em vários pontos do mundo apareceu meio alaranjado, né? Para mim, tanto a pandemia quanto o céu foi um sinal da natureza para o ser humano, né? Para ver se o ser humano se desperte para a destruição que ele está causando. As pessoas, esses outros artistas, essas outras artes, né, como o Picasso, né? Picasso me influenciou desde criança. Eu tenho um caderno até hoje onde eu tentava copiar os desenhos do Picasso, né? Então, são grandes fontes de inspiração, e aí, para mim, brotou como algo natural, assim, né? Então, eu também não tenho curso, né, na área de desenho, de pintura, e a maioria das minhas telas eu não risco, eu vou desenhando, pintando no próprio pincel. É um talento natural mesmo. E que para mim, assim, eu sinto que eu estou em construção, né? Um quadro para mim é sempre um desafio. Essas duas telas aqui são as mais recentes, né? Aqui lembrando um desenho que eu fazia muito na infância, como eu falei do Picasso, né? Eu sempre procurava imitar o Picasso até hoje. Então, aqui é a Igreja do Samba. Eu gosto muito das favelas, né? Da arte que existe e a vida que existe nas comunidades, nas favelas. Normalmente as pessoas veem a favela como um lugar feio, sujo, que normalmente só tem marginal, só tem bandido. Eu não vejo assim. Nas favelas eu conheço várias. Tem muitos trabalhadores, tem artistas que vivem na favela, né? Um povo trabalhador que luta, excluídos de todas as formas, né? Social, ambiental, econômico, né? Por isso eles estão lá. Então, eu sempre procuro retratar essas comunidades, né? As favelas, né? No meu trabalho. Assim como a casa, esse artista também está em construção. Desde criança, adolescente, eu tive digamos assim, um despertar, né, para a questão ambiental, para a questão cultural, né? Quando eu entrei para a Associação Cultural e Ecológica Pau Brasil, em 89, comecei a estudar, a pesquisar sobre a questão ambiental e a militar, e foi sempre nessas duas áreas, né? Sempre na área ambiental e na cultural. A partir de 2019 que eu voltei a focar na pintura. E aí teve uma seleção na Secretaria de Cultura, e a Carminha, que trabalha na cultura, quando ela viu o meu trabalho, as primeiras peças, falou: nossa, mas seu trabalho aqui é muito indígena, né? Isso se referindo às cabaças, às máscaras. Quando ela viu as telas, ela falou: nossa, mas isso é naif. Então, quando ela falou isso, eu falei: nossa, sério? Ela falou: você é um naif, você pinta naif. E aí outros amigos, né, como é o caso da Sheila, do André, também identificaram. Falou: Rei,
você é um naif. Eu falei, bom, se vocês estão falando, quem sou eu para discordar? Eu que sempre fui um admirador desses artistas, né? Por conta desse chamado que eu recebi aí dos amigos, da natureza, meu, né, interior, né, de voltar a pintar. Tinha material lá guardado, eu fico olhando a tela branca, eu não gosto, gosto de botar cor, né? E aí comecei a pintar novamente, né, em 2019, e aí comecei a vender os quadros. Aí em 2020 fui selecionado para o Salão Paulista de Arte Naif, e aí fiquei extremamente feliz porque foram selecionados mais de 90 artistas de São Paulo, né? Para mim, o artista naif, os naifes, pintam, eles têm um traço singelo, trabalha com muitas cores, né? Pintam paisagens rurais, a maioria deles pintam paisagens rurais, com muito colorido, por exemplo, pinta floresta com a sua exuberância, né? As águas, os animais, as pessoas, retratam as festas populares, né? Tão importante, que faz tanta falta hoje no Brasil. Retratam, você vê no quadro, as pessoas felizes, né? Eu vejo na pintura naif ali muito amor entre os personagens que estão ali. Então naif pinta isso porque isso está, digamos, aprisionado num passado que essas pessoas viveram ou que essas pessoas se inspiram. E o naif quer que este passado volte, e esse é meu desejo, por isso eu pinto dessa forma, né? Por isso eu pinto isso, que a gente quer que o índio seja feliz, que o índio continue morando, sendo o que ele é, na floresta, né? Que os animais continuem vivos e que aumente a população dos animais, dos pássaros. Então, assim, o pintor naif quer que este mundo que existia, de abundância, de felicidade, de respeito entre as pessoas, com amor, né, com harmonia, que esse passado volte, que ele seja um futuro breve, né? E assim, eu sou um aluno que eu fugi da escola, literalmente, né? Pelo muro da escola, e depois fui quase expulso de duas escolas que eu estudei na Vila Virgínia. Fui um aluno muito rebelde, né? E aí quando eu comecei nessa minha militância, eu tive várias inspirações, né? Chico Mendes, né? Fernando Gabeira, o pessoal do Greenpeace, né? E depois aqui em Ribeirão, o Zé Maria, né? o Manuel Tavares, né? Vários amigos da Pau Brasil. E aí, quando eu fui fazer cursinho, eu conheci o Gilberto, o Lages, né? E aí eles foram grandes fontes de inspiração, me nutriram, né? Com essa inspiração, porque a aula do Gilberto especificamente é instigadora, né? Então eu saía da aula com vontade de devorar os livros, né? De ler, de pesquisar, né? Porque ele estimula isso nos alunos, a reflexão, a consciência política, né? Que faz tanta falta nas pessoas, né? Então eu saía com muita vontade, né? De estudar mais, de pesquisar mais, né? Então, Gilberto, gratidão a esse professor que você sempre foi, muito obrigado, tá? A esse aluno que fugiu da escola, que você ajudou com que ele voltasse para os livros. Resgate. Obrigado. Quando eu comecei a militar, há 33 anos atrás, nós, o movimento ambientalista, já dispunha de informações vindas dos cientistas de que a situação poderia chegar no momento que nós estamos hoje. E aí a minha militância foi para que isso não ocorresse, né? Então, por isso que a gente lutou, por isso que eu ainda luto, para que a gente agora diminua o impacto, porque ele está aí e ele vai vir. Mas à medida que a sociedade se juntar, os governantes, né, os prefeitos, os vereadores, os empresários, os religiosos, todo mundo se juntar e reflorestar todo o canto da cidade, todo o canto do planeta, nós vamos conseguir diminuir
este impacto, né? Então eu vejo com muita aflição, porque a gente sabe que não é de agora, que isso iria acontecer e está acontecendo. Sem as árvores, para mim, a vida não será possível, como a gente conheceu, como ela ainda é, né? Então, sem as árvores, sem as florestas, não vai ser possível a gente sobreviver. O tempo está correndo contra a gente, né? Temos pouco tempo agora para recuperar, né?